Salve, salve. Eu sou Igor Miranda e recebo aqui na Rolling Stone Brasil Gabriel Aragão, vocalista e guitarrista do Selvagens à Procura de Lei. O Selvagens está passando por uma mudança de formação já consolidada agora, com também o anúncio de um novo álbum chamado Apenas Y, que vai sair em maio. Estou correto, Gabriel? 9 de maio, mais precisamente. Legal, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, cara. É um prazer estar aqui na Rolling Stone com você aqui. Que massa, cara. Vamos começar do começo, né? Vamos começar sobre toda essa reformulação que a banda passou, uma história que, por mais que você já tenha contado, eu acho que é legal a gente reforçar isso, né? Uma história que começa em 2018, pelo que você estava me contando e contando também em outras entrevistas, né? Eu acho que 2018, assim, como toda a família brasileira, assim, a gente passou por muitas mudanças internas, assim. Eu acho que cresceu um distanciamento na antiga formação do Selvagens, digamos assim, né? Dito isso, na internet simplifica muito que virou uma coisa política. Mas é muito mais do que isso. Acho que tem a ver também com profissionalismo artístico, né? De um integrante, por exemplo, o ex-batera queria desmarcar os shows em cima da hora, na turnê de 2024, a única turnê que a gente fez, assim. Então, é muita coisa nos bastidores que só quem sabe é quem tá vivendo ali mesmo, né? A música é muita gente envolvida, né? Mas o público às vezes vê só a galera que tá em cima do palco, mas tem uma turma enorme por trás, assim. Então, muitas diferenças, desde artísticas, do que fazer com a banda, e de querer tornar a banda cada vez mais pop, e ir pra um canto que eu nunca senti que era genuíno pro Selvagens estar se direcionando, né? Dito isso, cara, eu acho que uma coisa que começou a me distanciar mesmo, assim, foi realmente 2018, como você bem falou, assim, tipo, tava ali o Brasil inteiro, aquela loucura, Haddad contra Bolsonaro, porque foi muito simbólico, assim, foi um show que a gente fez na concha acústica da UFC, um canto de muita resistência lá de Fortaleza, sabe? E eu sempre fui o cara que puxei muito pra esse lado, assim, sabe? As questões sociais pra banda, de quando era importante que essa entidade, Selvagens à Procura de Lei, se manifestasse, como foi na época do Lollapalooza desse ano mesmo, com a Marielle. E aí a gente tava nesse palco, segundo turno das eleições, sábado à noite, e a galera sempre assim, pô, tu que é de esquerda, vai lá e fala que a gente não vota em candidato misógino, homofóbico, isso, né? Só um parênteses, uma frase que começa com tu é de esquerda, nunca vai terminar bem. Exatamente. E é tipo assim, pô, vou falar do meu jeito, né? Obviamente, quando chega na hora da música brasileira, eu vou lá e, fora Bolsonaro, fazer todo tipo de coisa. Era o momento de mandar uma mensagem mais política, né? No show da gente. E aí, um dos integrantes sai do lugar onde ele tá, pega o microfone e fala isso. E no decorrer do ano que se seguiu, 2019, a gente ainda tentando fazer um quarto disco, eu fui notando e perguntei pra ele quem ele votou realmente no Bolsonaro. Então, assim, não é nem uma questão de candidato A ou B, sabe, bicho? Assim, é uma questão de você mentir pro público mesmo, não tenho o que dizer, né, cara? Eu achei isso de uma tosquice, assim, enorme, sabe? Fora isso, com o passar dos anos, assim, 2020, os três voltaram a morar em Fortaleza, eu fiquei em São Paulo, o Rafa fez carreira solo, depois eu fiz a minha, muita gente pensa que eu fiz primeiro, mas foi bem depois, assim, e tudo bem. Mas a gente foi se distanciando em todos os níveis, assim, sabe? Encontrava pra fazer show e tal. Mas realmente foi uma coisa que foi pegando muito, assim, ao longo da pandemia. As pessoas mudam, é normal, assim. Mas tinha um integrante, por exemplo, que não se vacinava. E a gente fazendo alguns eventos, assim, que era proibido, por exemplo, falar com o público. O cara ia lá falar com o público. Então, assim, é muito mais do que um candidato ao B, do que uma briguinha política boba, assim, né? Que às vezes tem realmente nas famílias. É uma questão de princípios, de valores, de colocar o seu público, de mentir pro público, colocar o seu público em risco. E essas coisas que eu não fui mais compactuando, fora falta de profissionalismos mil, assim, que, cara, chegou no momento que não dava mais, né? Então, na verdade, quando eu volto a morar em Fortaleza, no comecinho de 2024, os outros dois, né, o ex-guitarra e o ex-baixista, o Caio e o Rafa chegaram pra mim, querendo deixar de escanteio o Nicolas. Não, a gente domina a banda e as decisões não precisam passar por ele. Cara, eu não acredito nisso. Ou a pessoa tá dentro da banda ou tá fora. Pô, eu sou um líder muito democrático, cara. Eu montei a banda, etc. Mas eu não acredito nisso, assim, de uma pessoa tá na banda e não tá. Ou tá dentro ou tá fora, bicho.
E aí, quando chegou o momento de ter a conversa difícil, obviamente que eu sozinho, eu sempre fui o cara que teve as conversas difíceis, eu sempre fui o cara que assinava os contratos da banda, que estava à frente do PJ, da coisa toda, essa parte burocrática de banda, né? Mas aí eles decidiram mudar de ideia, de repente, não mais que de repente, Rafa e Caio tiveram essa conversa comigo, assim, olha, a gente conversou com o Nicolas, tá tudo bem. Putz, bicho, eu achei... Tem um amigo meu que falou assim, Gabriel, isso é gaslight. Assim, que eu acho que o problema é contigo agora, Gabriel. Eu não sabia nem o que era gaslight, assim. Fui até fazer música depois, pô, isso aqui é do gaslight. Eu achei uma postura muito ruim, assim, cara. Eu tentei ainda... Galera, já que a gente não tá se entendendo mais, a gente não consegue chegar num consenso, pô, bora fazer um show de despedida da banda, a gente não precisa acabar a banda, a gente se despede dos fãs, bonita, pô, história bonita e... Eu deixo minha carreira solo de lado, a gente vai até o final de 2025, porque na época tava a galera da Francisco Elombre fazendo isso. Pô, eu converso muito com o Mateu, achei lindo essa postura deles. Eu amo as bandas que sabem terminar também, sabe? O R.E.M., é super bonita a história do R.E.M., eles fizeram ainda 2 discos e avisando todo mundo da equipe deles que ia ter um fim e tal, pra todo mundo se preparar direitinho. E acho que é uma das pouquíssimas que não voltaram mesmo. E voltaram agora só pra fazer um... eles participaram de um evento, mas acho que eles nem não é a banda voltando, né? Tipo, não teve uma turnê de reunião, Exato. Um show no estádio, nem nada disso. Mas lindo, tá ali a amizade, sim, né? E genuíno, né? Exatamente. Sugeri muito pra eles, lutei muito pra ter isso. Galera, um show em Fortaleza ou em São Paulo? Não. Só um show em Fortaleza? Não, a gente não quer. Tipo assim... E aí, eu, formado em Direito e tal, o nome da banda Selvagens da Procura de Lei foi a transição minha do colégio pra faculdade, que aí eu batizei... eu quero ter a banda Selvagens da Procura de Lei. E depois eles entraram na banda, né? Eu convidei cada um. Eu sugeri, cara, vamos fazer uma mediação com a nossa advogada e tal, que sempre cuidou das questões da banda mesmo. E nessa mediação, cara, eles tomaram uma atitude, nossa, que me machucou profundamente, assim, que pra mim foi... Pronto, a partir daqui não tem mais relacionamento, assim, sabe? E eu digo isso, cara, com muita dor, porque tem padrinho de casamento meu ali, o Rafa é padrinho de casamento meu. Mas realmente... Foi o estopim, assim, o ponto final pra mim, a gota d'água, porque os caras, os 3 se reuniram pra dizer assim, Gabriel, doutora, né, advogado, o único acordo possível é o Gabriel tá fora da banda, a gente vai continuar a banda, ele tá fora. E logo antes da mediação, a equipe do Selvagens de comunicação me ligou direto assim, Gabriel, a gente perdeu todos os acessos, foi você? Não, cara, eu também perdi. Aí de rede social, né? Cara, o Instagram, que parece que tá com fulano de tal, o Gmail, / canal do YouTube da banda, o Rafael mudou aqui, agora tá com os dados dele e tal. Mas, assim, foi muito cruel, assim, o que eles fizeram. E gota d'água, como eu falei. E aí, imediatamente, a minha atitude foi reunir a equipe de comunicação, saber como é que a gente lidava com isso. Então, ficou decidido que eu ia dar uma entrevista lá no Jornal O Povo, ali lá de Fortaleza. E eu dei essa primeira entrevista tornando público isso que ninguém sabia. É porque assim, galera, são muitas dores, muitas coisas que vêm rolando, sabe, de 2018 e eu nunca achei justo esconder essas coisas dos fãs, assim. Então foi um alívio muito grande, apesar de ter sido um bafafá grande também. Mas foi bom ter tornado público. Eu falei que, olha, a banda vai entrar em pausa, eu tô aqui, eu sou o cara que montei a banda, eu tô definindo isso aqui. E aí os 3, obviamente, como pegaram a senha das redes sociais, depois disso eu consegui pelo menos desativar o Instagram da banda, não consegui muito mais do que isso. Mas eles fizeram um comunicado terrível, nós somos os Selvagens da Procura de Lei, dando a entender que eu tinha pegado... Cara, um negócio meio quinta série, assim, que pro público eu até compreendo, assim, você vê 3 contra 1, tem alguma coisa errada aí, né? Mas foi muito doloroso, eu chorei pra caralho, assim, nossa. Eu liguei pro amigo meu, que era até o primeiro guitarrista do Selvagens. Pô, brother, acho que é os piores dias da minha vida. Ele, até agora. Sempre tem como piorar. Até agora. Mas, cara, passando por essa, eu decidi voltar a compor, que é o que eu sei fazer. Então, mergulhei, bicho, na composição. Eu precisava botar pra fora aquilo. Eu não sou de ficar falando nada em rede social, de falar mal de ninguém, de desejar coisas ruins, que aconteceu muito do lado de lá pra mim, através de... Eles terceirizaram muita coisa, assim, né? Então, teve esposas de alguns aí que inventou muito perfil fake. Cara, teve uma doideira bem quinta série mesmo, sabe?
Desde mensagens, vamos no show do Gabriel só pra vaiar, que eu ia fazer um show solo uma semana depois. O que eu aprendi com isso, cara? É que essa coisa da internet, as pessoas gostam muito de ter alguém pra odiar, né? Então, e essa coisa da internet, também esse hate só fica na internet, ele não vem pro mundo real. Então eu fui aprendendo muito isso, assim, inclusive essa volta da banda, assim, sabe? Que a gente, obviamente, a gente sabia, cara, a gente vai soltar essa notícia, vai ter pessoas falando isso, aquilo, outro e tal. Mas o motivo pelo qual, eu já tô até antecipando perguntas tuas, mas se tu quiser tu me interrompe. Depois que essa bomba estourou, tudo que eu podia fazer era voltar pro básico, assim. Eu acho assim, cara, o que era o Gabriel com 18, 19 anos, quando decidiu ter uma banda com esse nome esquisito? O que ele queria? Porra, um cara super tímido, que o rock me salvou de ter uma voz, de colocar pra fora, de instintos, de raiva, de tudo, sabe? De tristezas, e eu tava sentindo muita falta disso traduzido em um rock, né? Então foi isso que eu comecei a fazer. Eu não sabia, fazendo as canções, se ia ser Gabriel Aragão, o que ia ser exatamente, mas de cara já vi que não era Gabriel Aragão, não era carreira solo. E foi ficando tão selvagem da Procura de Lei que eu, quando tava ali na quarta canção, mais ou menos, pô, bicho, eu acho que isso aqui é um disco dos Selvagens. E comecei a mandar pra colegas da música, ex-produtores que já trabalharam com a banda, enfim, uma galera assim. E todo mundo assim, porra, Gabriel, caralho, bicho, que merda, tu fez o quinto disco da banda, tu vai encarar essa, pô. Eu só encararia voltar à banda se genuinamente eu tivesse algo a dizer. E quando eu me vi com esse disco, assim, pô, eu tenho algo a dizer. É sincero e se for pra ter sucesso com esse retorno, é uma consequência de algo verdadeiro. Então, foi por esse motivo que eu decidi lançar, agora recentemente, como a volta dos Selvagens à Procura de Lei, sobre outra formação e tal, né?